Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Aqui quem está falando é Ale Matos. O que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje? O que nós trabalhamos em sala, né? A respeito da função polinomial do segundo grau, a nossa famosa função quadrática. Eu botei para vocês um exemplozinho, né, para a gente começar, para a gente abrir com a questão da função do segundo grau, falando o quê? Eu dei um terreno para vocês. Esse terreno aqui abaixo, ele tem uma forma retangular, beleza? Nessa forma retangular, eu digo para você que ele tem 3 metros a mais de profundidade do que a sua largura. E nele eu construí uma casa com 80 metros quadrados de área. Aí o que eu propus para vocês? Eu queria que você tentasse escrever para mim, né, uma função que determinasse para mim qual seria a área livre desse meu terreno. Ou seja, retirando a casa, né, qual seria a área livre. Aí o que a gente fez? Pô, professora, calma aí. Eu não sei, né, qual era o valor, na verdade, do meu... Aqui, ó, vou botar aqui assim. Eu não sabia quem era o valor do meu comprimentozinho. Beleza, professora? Mas eu sabia que... da minha largura. Mas eu sabia que a minha profundidade era 3 a mais que isso. Aí, se eu coloquei x, o que a gente fez aqui em sala? Ah, professor, então aqui tinha que ser x mais 3. Beleza. A partir do momento que ele fala para mim que esse terreno é um terreno retangular, a gente sabe que para calcular a área desse terreno retangular, a gente viu desde o nosso sexto aninho, basta fazer o produto da base, né, pela altura. Comprimento e largura aqui, ó. Beleza. X que multiplica x mais 3. Isso me dá a área de quem? Do meu retângulo. Galera, essa área do retângulo inclui essa casa aqui, concorda? Que está lá dentro. Se eu quero apenas a área verde, a área livre, você concorda então que se eu pegar a área do meu retângulo toda e retirar a área desta casa, vai justamente sobrar a área livre que eu estou atrás? Aí você fala, pô, professora, é isso mesmo. A área da casa ele falou que vale quanto? 80 metros quadrados. Prof, isso aqui a gente viu lá no nosso oitavo aninho, lei distributiva. X vezes x, x ao quadrado, 3 vezes x, 3x. Se eu retirar esses 80, eu tenho justamente a área livre. E aí eu acabei de escrever, na verdade, galerinha, o quê? Uma função. Né? Uma função que eu posso representar por y ou f de x. Por que é uma função, pessoal? Porque depende, ó lá, a área livre vai depender justamente do meu comprimentozinho ali, da minha largura, né, desse meu terreno, do meu valor de x. Concordam? Se o meu x for 1, eu vou ter uma área livre determinada. Se o meu x for 10, eu vou ter uma outra área livre determinada. Então eu acabei de escrever uma função. Essa função a gente apresenta assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais 3x menos 80. Onde o meu y, né, minha f, ela é a variável dependente. Depende de quem? Do meu x. Nesse caso, o meu x quem era? A minha largura do lote. Beleza? Toda função, galerinha, em que eu represento, ó lá, o meu expoentezinho ali, ó, né, desse tipo, que eu represento o meu expoente maior sendo 2, eu já sei que a minha função é minha função o quê? Quadrática. A gente acabou de estudar a função do primeiro grau, a nossa famosa função afim, que ela era desse tipo aqui, ó. Lembram? Do tipo ax mais b, onde o expoentezinho aqui, ó, né, da minha potênciazinha, da minha variávelzinha independente x era quanto? 1. Qual é a característica da minha função polinomial de segundo grau? Ah, prof, ela então é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, como nós vimos em sala. Onde eu mostrei para vocês que a, b e c eram o que mesmo, galerinha? Os coeficientes, né? Eram os números reais. De tal maneira que o a só não podia ser quem, gente? 0. E aí vocês me responderam, quando eu perguntei por que mesmo que não podia ser 0? Aí vocês falaram, professora, se o a fosse 0, a sendo 0, 0 vezes x ao quadrado, não teria x ao quadrado. Ele deixaria de ser uma função do segundo grau e passaria a ser uma função do primeiro grau. Beleza? E aí nós começamos a fazer a mesma coisa que nós trabalhamos na função do primeiro grau, na nossa funçãozinha afim. Começamos a identificar os coeficientes. Por quê, galera? Porque esses coeficientes, eles vão te dar informações, né, quando nós formos representar a nossa função graficamente. Então eu viro para você e falo assim, ó, a minha função, primeiro exemplo, f de x é essa aqui. Vamos então identificar os coeficientes? Prof, coeficiente A, quem está com x ao quadrado. Coeficiente B, quem está com x. E o coeficiente C é o nosso termo independente. Estão lembrados? Beleza, então A é 2, B é menos 3 e C é 1.
Já já você vai lembrar do que nós fizemos em sala? Qual é o significado do meu A, qual é o significado do meu C e qual é o significado do meu B, tá? Só um minutinho. Vamos lá só para a gente treinar. Como vocês estudaram na função, ou melhor, desculpa, na equação, vou até reforçar isso aqui. Lembra que eu escrevi em sala para vocês assim, ó? Tipo assim, ó. 2x ao quadrado menos 3x mais 1, aí eu botei assim para vocês, igual a 0. E depois eu botei 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a y. Aí eu virei para vocês e falei, gente, é a mesma coisa? Aí alguns coleguinhas falaram, professor, é igual. Aí eu falei, opa. Para e pensa comigo. Galerinha, isso aqui, ó, é uma equação do segundo grau, que vocês estudaram inclusive no 9º ano. Eu vou achar no máximo 2 valores para x que satisfazem esta igualdade. Ou seja, eu vou achar no máximo 2 valores para x que tornam essa igualdade igual a quanto? 0. Ah, é verdade, prof. Aqui, para cada x que eu coloque, gente, eu vou ter uma imagem diferente. Então aqui eu tenho, na verdade, uma função. E ali em cima eu tenho uma equação. Tá? Só para a gente não esquecer disso. Então aqui é uma equação e ali é uma função. Beleza? Olhando, quando vocês estavam estudando no 9º ano, vocês viram que as equações do segundo grau, elas em alguns momentos elas eram ditas incompletas. Então vocês viram equações do segundo grau desse tipo assim, ó, menos x ao quadrado mais 5x igual a 0. Aí você falava, prof, ela é incompleta mesmo, ó, porque o A é menos 1, o B é 5, só que o C, prof, não aparece. O C é quanto? 0. E aí vocês também estudaram, em alguns momentos, a equação do segundo grau assim, ó, menos x, mais x ao quadrado, menos 4 igual a 0. Aí você falou, prof, essa também é uma equação de segundo grau incompleta. Ó. O A é 1, o B, galerinha, coeficiente que vem com x, não tem. E o coeficiente, que é o termo independente de C, é quanto? Menos 4. Então tem momentos que não aparece o B e tem momentos que não aparece o C. Vai acontecer a mesma coisa na nossa função do segundo grau. Então em alguns momentos você vai ter o B, em alguns momentos você não vai ter o B. Em alguns momentos você vai ter o C, em outros momentos você não vai ter o C. Vai ser igual a 0. Beleza? Em seguida, o que nós vimos? As nossas funções, a gente pode colocar valores numéricos para ela. Aí você fala assim, como assim, professora? Já que eu falei que o meu y depende dos valores do meu x, se eu virar para você e falar assim, gente, qual é f de 0? Eu estou te perguntando o quê? A minha função é f de x. Eu estou te perguntando, quando x for 0, qual é a imagem que eu tenho? Né? Ou seja, para tornar o meu par ordenado 0 e quanto? O que você vai fazer? No lugar do x você vai colocar quanto? 0. 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Tranquilo? Ué, professora, mas 0 ao quadrado vai dar 0. 5 vezes 0 vai dar 0. Então vai dar quanto? 6. O que você acabou de descobrir? Que nessa função, quando eu for representar ela graficamente, esse par ordenado, ó, x0 e y6, faz parte desse gráfico. Faz parte desta curva, desta parábola. Beleza? f de 2, prof. Continha agora, ó. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Maravilha, 4 menos 10 mais 6. Eita, poxa, professora, 4 com 6 dá 10, menos 10 dá 0. Então, eu acabei de descobrir outro par ordenado. Quando x é 2, o y é quanto, gente? 0. Aí não foi à toa que eu escolhi esses pares ordenados aqui, não. Tá? Na verdade, não foi à toa que eu pedi para você calcular o f de 0 e o f de 2. Como assim, prof? Vamos voltar lá na nossa função do primeiro grau. Custa nada a gente fazer um linkzinho. Na nossa função do primeiro grau, eu mostrei para vocês que 2 pontos importantes no nosso gráfico eram o corte no eixo, deixa eu só botar aqui para a gente lembrar, o corte no eixo das abscissas, do eixo x, e o corte no eixo das ordenadas, no eixo y. Porque a gente sabia que o nosso gráfico era algo assim, né? Ou algo decrescente. Então eu falei para vocês que com 2 pontos a gente já descrevia a nossa reta. E aí eu falei, esses 2 pontos eram os pontos mais importantes para a gente fazer o estudo do sinal da função e por aí vai. Galera, quando eu tenho um corte no eixo y, vocês concordam que para eu cortar o eixo y, o meu x tem que zerar? E para eu cortar o meu eixo x, que a gente chama de zero da função, o meu y tem que zerar. E aí o que eu fiz com vocês? A gente concluiu que se o meu x zerar, 0 vezes a mais b, vai sobrar só quem? O b. Aí vocês aprenderam que o coeficiente b, ele me indicava o corte no eixo y sempre. E aí, para a gente achar o corte no eixo x, o que eu fiz com vocês? Quem tem que ser 0? O y. Aí vocês concluíram comigo isso aqui, ó.
Ah, professor, eu tenho que achar o valor de x. Aí vocês resolveram essa equaçãozinha do primeiro grau, menos b, que é igual a ax. Esse a estava multiplicando, dividir, e aí você descobriu que para achar a raiz ou zero da função do primeiro grau sempre era menos b sobre a. Mas o que é importante que eu estou tentando relembrar vocês? A ideia do corte no eixo. Então, para cortar o eixo y, 0x. Para cortar o eixo x, 0 o y. Beleza? Por que você está falando isso, professora? Porque agora eu vou usar esse mesmo raciocínio aqui com vocês. Ó. Olha que bacaninha. Com essa mesma ideia, tá? Só para vocês entenderem. Não foi à toa que eu escolhi esses pares ordenados. Galera, o x aqui é quanto? 0. Eita, poxa, professora, quando o x é 0, você está dizendo para mim que vai ser o corte aonde? O corte no eixo y. Calma aí, professora, deu quanto? 6. O 6 é justamente quem? O termo independente, o c. Então você já começa a fazer algumas conclusões, algumas inferências, onde o c, galerinha, sempre vai te informar o corte no eixo y, no eixo das ordenadas. Você fala, caramba, prof, que bacana. Galerinha, quando eu fiz agora o meu y sendo 0, você concorda que fazer o meu y ser 0, ó, a minha função é assim, ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu estou fazendo o meu y ser 0 para descobrir onde vai cortar o eixo x, adivinha onde você vai cair? Numa equação do segundo grau, que em alguns momentos será completa, em outros momentos será incompleta. Eita, professor, então a gente vai precisar voltar no nono ano e lembrar como resolver uma equação de segundo grau. Perfeito. Seja usando soma e produto, seja usando a fórmula de Bhaskara. Belezinha? Essa vai ser a ideia. Então você já sacou o seguinte, prof. O coeficiente C já me dá uma informação importante. O corte no eixo x, basta fazer o y ser 0. Então eu vou estar achando os zeros da função ou as raízes da função. Beleza. Prof, mas você falou pra gente, na função do primeiro grau, que o nosso coeficiente A, ele também era importante. Ele dizia se a função era crescente ou decrescente. Lembram disso? Perfeito. Adivinha o que o coeficiente A agora, gente, vai dizer para mim? Como o gráfico dessa função é uma parábola, uma curva, ela tem uma concavidade para cima ou para baixo. O A, galerinha, quando a pessoa é positiva, ou seja, quando o meu A for maior que 0, carinha feliz, uma pessoa positiva, sorridente. Uma pessoa que está num momento negativo, carinha sisuda, boquinha para baixo, concavidade para baixo. Então é só para mostrar para vocês que os coeficientes, eles são importantes na representação gráfica, beleza? Vamos seguir? Aqui é para você observar o polinômiozinho e eu virava para você e falava assim, qual é o valor numérico se o x for igual a 3? Se eu tornar isso aqui uma função, ó, botar aqui para vocês f de x, eu estou te pedindo na verdade o que, gente? A imagem de 3. Ah, prof, isso aqui eu já estou craque. É só substituir, galerinha. Ó. No lugar do x você vai colocar quanto? 3. Prof, 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 9 dá 0. Então, qual é a imagem de 3? 2. Então, para ordenado, quando x é 3, y é quanto? 2. Faz parte do gráfico da função que eu criei ali para vocês. Aqui mais uma, só para fixar. A temperatura de uma estufa, ela é regulada em função do tempo T. Tá vendo? Então, eu estou dando uma função que é a temperatura depende do tempo T. Determina a temperatura quando T for igual a 8. Ah, prof, nada mais, nada menos que colocar no lugar do T quanto, gente? 8, ó. E manda ver, continha. 8 ao quadrado, você sabe que dá 64. Tudo bem? E aí você vai, ó, 5 vezes 8, prof, 40. Gente, continha, tranquilíssima. A ideia que eu precisava é que você, né, na verdade, percebesse o que é o valor de x, o que torna ele, né? Para onde eu vou parar quando eu faço x sendo 2, quando eu faço x sendo 3, o que significa isso graficamente? Vamos só terminar aqui, ó. Menos 32, prof, mais 40, mais 12. Galerinha, você pega 32, tudo bem? Negativo. Você tem 40 positivo com 12 positivo. E tira agora 32. Adivinha quanto vai sobrar? 20. Então eu sei que quando a temperatura, ou melhor, quando o tempo é 8, a temperatura é quanto? 20. Tudo bem? Beleza. O que a gente acabou de falar ali, que eu estava fazendo aquela tempestade de ideias, eu estou escrevendo aqui para vocês. Ó. O coeficiente A, galerinha, ele vai identificar a concavidade da minha curva, da minha parábola. Lembra que a minha curvazinha se chama parábola. A representação da minha função do segundo grau graficamente.
Se o A for positivo, lembra comigo, ó, pessoa feliz. Se o A for negativo, pessoa negativa, sisuda. Tudo bem? Professor, você tinha esquecido de falar do B. Isso, vamos lá. Galera, se na verdade eu tenho uma curva desse tipo, você concorda que cada coeficiente vai me dar uma informação. O A já sei a concavidade, ó, se é para cima ou se a concavidade é para baixo. O C eu já sei que é o corte no eixo Y. Tipo aqui, ó. Aqui é o corte no eixo Y, aqui é o corte no eixo Y, o corte no eixo Y, o corte no eixo Y. Tudo bem? Até me perguntaram, professor, vai cortar sempre o eixo Y? Vai, galera, porque se o C for zero, ele não aparecer, vai cortar onde? No zero, ok? Na origem. Galera, o que, que o B significa? O seu B, se ele for um número qualquer positivo, real positivo, ele vai te dizer, na verdade, vai descrever para onde que a parábola está sendo crescente, né? A forma que ela está andando crescentemente, ó. Olha lá. Se o meu B, né, é positivo, eu já sei que o ramo, né, ou melhor, o rumo que essa parábola está interceptando o eixo Y é subindo, ó, crescente. Tá? Se o meu B for negativo, o rumo que ela está seguindo, ó, vai ser o quê? Decrescente, caindo. Aí você fala, tudo bem, professor, e se o B for zero? Galera, olha lá, vamos pegar um exemplo de uma função em que o B é zero. Tipo assim, ó, x² menos 4. Isso é o B é zero, concorda? Eu tenho A igual a 1, eu tenho o B igual a 0 e eu tenho o C igual a quanto? 4. Então, quando o meu B for zero, ele vai ser especial. Já já eu vou desenhar o gráfico que você vai entender melhor. Quando o meu B for zero, galerinha, o ponto onde vai cortar o eixo Y, olha lá, que eu já sei que é o meu valor do C, vai coincidir com o vértice da parábola. Você vai falar, professora, você não falou do vértice ainda. Já, já. Próximo slide. O C, né, só para a gente deixar registrado, é onde intercepta o eixo Y, tudo bem? E aí agora a gente vai falar aqui, ó, as raízes. Já sei que para achar o corte no eixo X, eu vou ter que achar os zeros da função. Então, ou eu faço Bhaskara, ou eu utilizo os outros métodos que vocês aprenderam no nono ano, soma e produto, por exemplo. Vou até deixar registrado a soma e produto, que não custa nada, né? A soma das raízes, galerinha, a gente sabe que é o oposto de B, do coeficiente B, sobre A. E o produto das raízes é coeficiente C sobre A. Para quem gosta. Agora vamos. Professora, você falou pra gente que é uma curva. É uma parábola que tem concavidade para cima, se o A for positivo, ou então concavidade para baixo, se o A for negativo. Exato. Galera, vocês concordam então que essa curva ela pode chegar no ponto mais baixo, ou então, se ela for com concavidade voltada para baixo, no ponto mais alto. Se o ponto for o mais baixo, galera, esse ponto mais baixo e esse ponto mais alto, a gente chama de vértice da nossa parábola. Ok? O vértice da nossa parábola, ele é determinado como sendo um ponto mínimo ou um ponto máximo. Ponto mínimo se a concavidade é para cima. Por que é o mínimo? Porque é o ponto mais baixo que eu tenho. E o ponto máximo é o ponto mais alto que eu tenho, com a concavidade voltada para baixo. E eu mostrei para vocês o seguinte, ó, em sala. Esse ponto, galerinha, o nosso vértice, eu posso determinar ele utilizando apenas essa formulinha, ó. O valor do nosso x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Por isso que eu falo para vocês que os coeficientes A, B e C, eles são muito importantes. Eles dão todas as informações. Professor, quem é esse delta? É o nosso famoso discriminante. B² menos 4AC. Tá vendo? Precisando do A e do B e do C do mesmo jeito? Tudo bem? Isso vai ser o nosso vértice que a gente viu em sala de aula. Ok? O que eu faço, galerinha? Para eu representar graficamente, eu preciso de 3 coisinhas. Que aí meu gráfico fica perfeito, perfeito, perfeito. Eu preciso saber onde corta X, onde corta Y e se é um ponto, qual é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da minha parábola. Aí eu tenho simplesmente tudo da minha parábolazinha. Beleza? O que eu vou fazer então? Vamos desenhar, vamos fazer o esboço, né, do nosso gráfico aqui, para vocês sentirem como que é. Beleza? Vem comigo, olha só. Considere essa função quadrática. Vamos construir o gráfico. O que eu estou te falando? Primeira coisa, vamos sempre fazer isso. Ó. Identificar os coeficientes, porque eu já sei que os coeficientes são importantes. Coeficiente A, B e C. Coeficiente A, galera, 1. B, menos 2. E C, menos 3. Prof, pelo que você já falou pra gente, ó, a gente já sabe que vai cortar o eixo Y aonde, galerinha? Corte em Y. Só botar aqui, ó. Corte em Y. Quando o meu X é 0, o meu Y vai ser quanto? Menos 3. Maravilha.
Prof, pelo que você já explicou também, o A é um número positivo. Positivo, carinha feliz, com cavidade para cima. Maravilha, então o meu vértice vai ser chamado de ponto mínimo. É o ponto mais baixo que eu tenho. Tudo bem? Vamos lá, vamos achar então agora, gente, os zeros da função. Calma, prof. Para a gente achar os zeros da função, o que eu tenho que fazer? Onde corta o eixo x? Eu tenho que zerar a minha função. Então eu tenho que zerar o meu y. Prof, eu caio numa equação do segundo grau. Perfeito. Uma equação do segundo grau, galerinha, você pode fazer por soma e produto ou você pode fazer utilizando Bhaskara. Vamos lá. B ao quadrado, ó, B ao quadrado, menos 4AC. Olha que maravilha. Delta é igual a 4, menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 3, 12. Prof, que maravilha, deu quanto delta? 16. Vamos retomar o nosso nono ano? O que a gente aprendeu lá quando estava resolvendo uma equação de segundo grau? Se o nosso delta fosse um número positivo, você achava sempre duas raízes. E essas raízes, obrigatoriamente, elas eram o que mesmo, galera? Distintas, diferentes. Olha a conclusão que eu já vou te tirar, então. Se é uma curva, se é uma parábola, ó, se ela é uma parábola, e eu estou te falando que as raízes são distintas, vai cortar o eixo x, galerinha, em dois pontos distintos. Beleza? Então isso já é a primeira conclusão que a gente tem. Vamos lembrar dos exemplos que a gente fez em sala. Vamos lá, vamos achar que raízes são essas, zeros da função? O oposto de b, mais ou menos a raiz de 16, dividido por 2 vezes a. Olha que maravilha. X' e x, duas linhas. 6 por 2, 3. Menos 2 por 2, menos 2. Prof, a gente sabe então que quando x é 3, o y é 0. E quando x é menos 2, o y também é 0. Já tem mais par ordenado aí. Falta só agora descobrir qual é o ponto mais baixo. Ó, qual é o vértice da minha parábola. Prof, x do vértice é o oposto de b sobre 2a, que você mostrou pra gente. Quem é o oposto de b? O oposto de menos 2, 2. Galera, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Y do vértice, prof, menos delta sobre 4a. O oposto do delta, o oposto de 16, 4 vezes 1, 4. Ou seja, menos 4. Então eu sei que a minha parábola vai ter o ponto mais baixo quando x é 1, o y é quanto? Menos 4. Beleza? Com esses pontos, galerinha, a gente tem o esboço do nosso gráfico. Vamos lá? Vamos para a próxima página. Ó. 3, 0, menos 2, quanto? Desculpa. Cadê? 1. Qual era o valor do nosso C mesmo? No menos 3. Vamos anotar aqui. Ó. 3 e 0. Menos 2 e 0. E o vértice, menos 4. Vamos botar aqui. Ó. 1 e menos 4. Vamos marcar. Eu já sei que intercepta o eixo Y. Calma aí, professor. Beleza? Então eu já tenho certeza absoluta. Ó. Vamos botar aqui assim. 1, 2, 3. Menos 3. Aqui assim. Tudo bem? Vai cortar aqui. Já sei que a concavidade é voltada para cima. Quais são os zeros da função, prof? 3 e 0, ó. 1, 2, 3. 3 e 0. E menos 2. Menos 2 e 0. Tudo bem. Qual é o outro ponto que eu tenho? O ponto mais baixo da minha parábola. Quando x é 1, o y é quanto? Ó. Quando x é 1, o y é quanto, galerinha? Menos 4. Prof, a gente agora já tem o rascunho da nossa parábola. Deixa eu desenhar aqui o rascunho da nossa parábola. Passa pelo 3, chega lá embaixo, no ponto mais baixo, menos 1 e 4. O que ele faz, galerinha? Ele sobe. Tudo bem que ficou, né? Um gráfico bem desenhadinho. Considere, vai, eu tô fazendo com o dedo. Ó. Tudo bem? Não é com a canetinha. Tranquilos? Você acabou de fazer o rascunho do teu gráfico. Em sala, eu fiz questão de mostrar para vocês as 3 possibilidades. A gente fez com delta positivo, a gente fez com delta sendo nulo e a gente fez com delta negativo. Estão lembrados? Delta positivo, a gente desenhou apresentando 2 raízes distintas. Olha aqui, ó, os zeros da função. Quando o meu delta deu 0, eu mostrei para vocês que as raízes eram iguais. E aí em sala vocês visualizaram que o gráfico, na verdade, ele tocava e voltava. Por quê? Porque as raízes eram iguais, então tinha uma raiz só. E depois a gente fez o terceiro exemplo, em que eu mostrei que proibido estacionar de ré. Não tem número real que satisfaz isso. E aí alguns alunos falam assim, então não tem gráfico. Aí tinha o gráfico. Ó. O que acontecia? Se não tinha zero da função, ele não cortava o eixo o quê, gente?
x. Beleza? Fiz os 3 modelinhos. Aqui eu tentei botar um resuminho para vocês. Tá? Então, para eu construir a minha parábola da minha função de segundo grau, eu sigo esses passos. Né? Identifico os coeficientes, A, B e C. Determino se a concavidade é para cima ou para baixo, a partir do A. Vejo onde intercepta o eixo y, valor de C, do coeficiente C. Vejo onde intercepta o eixo x. Né? Opa, para interceptar o eixo x, quem que vai ser 0? O meu y vai ser 0. Vou resolver uma equação do segundo grau. E por último eu faço o quê? Identifico o vértice da minha parábola. Beleza, galerinha? Isso aí é um resuminho. E aí o que eu estou propondo aqui para vocês? Alguns exercícios para você fixar, né? Para você sentir se você realmente compreendeu o que eu acabei de te passar. Beleza? Galera, espero muito ter colaborado com vocês. Um beijo grande e até a próxima.